Suave, aqui quem fala é o Rei Macedo e sejam todos muito bem-vindos ao Space Fiction. E hoje nós vamos ter um vídeo um pouco diferente, porque esse vai ser o segundo nível de poder que eu falo sobre alguém do universo de LoL, mas nesse vídeo eu vou falar sobre a história e poderes do Azir, do Nasus, do Renekton e do Seraph. E esse vídeo foi pedido pelo Renekton de Juliette. E por esse ser um nível de poder diferente do convencional, eu vou abordar nessa ordem aqui. Primeiro eu vou falar sobre a história, depois eu vou falar sobre o nível de poder, onde eu vou abordar em conjunto o tier e a velocidade de todos os personagens. Depois eu vou falar sobre os hacks que eles têm em comum. Depois eu vou falar sobre o Azir e falar das habilidades únicas dele, do Nasus, que também são das habilidades únicas dele, do Renekton e do Seraph. Eu não vou nem enrolar, porque eu acho que esse vídeo vai ficar um pouco mais longo do que o normal, mas enfim, bora pro resumo da história dos quatro. Há milhares de anos atrás vivia uma dupla de irmãos, Nasus e Renekton. Os irmãos fizeram sua fama como guerreiros e lendas em Shurima, que antigamente era uma cidade gigante agraciada com o disco solar. Um enorme disco capaz de canalizar energia divina e transformar mortais em deuses guerreiros conhecidos como Ascendentes. E foi isso que aconteceu com os irmãos. Nasus havia adoecido, mas o nome que ele fez em vida era tanto que os sacerdotes do disco solar o permitiram ser exposto a essa energia divina para salvar sua vida. Mas isso não era tão simples. No estado em que Nasus estava, ele não conseguia mais andar. Então seu irmão, Renekton, se dispôs a levá-lo até lá. Mas o problema é que a cerimônia de ascensão era praticamente morte certa, mas o Renekton não ligou. Ele carregou Nasus até o disco, acreditando que morreria no processo. Mas quando os irmãos foram iluminados, ambos ascenderam, ganhando características animalescas e poderes divinos. Após o ritual, o nome dos irmãos cresceu ainda mais, Nasus se tornando um estrategista e Renekton um grande guerreiro. E por causa disso, enquanto Nasus planejava as batalhas, Renekton as vencia. Tempos depois nasce Azir, o próximo imperador. E quando criança, Azir conhece Seraph, um jovem escravo do Império Shurimani que veio a se tornar seu amigo. Conforme o tempo passou, os dois ficaram mais próximos e Azir prometeu a seu amigo que quando se tornasse o governante do Império, ele acabaria com a escravidão. Porém, quando chegou o dia, Azir não fez isso. Ele adiava esse assunto sempre e isso foi enfurecendo Seraph, que ao cobrar Azir começou uma discussão. A briga deles foi tão feia que daquele momento em diante, Seraph começou a nutrir um ódio por Azir, o que o levou à sua maior empreitada, tomar Shurima para si. Ele se manteve ao lado de Azir e corrompeu ele com ideias de grandeza que o levaram a fazer algo que os sacerdotes do Sol eram o contrário. Ele se tornaria um ascendente e no dia da ascensão, Seraph já tinha armado tudo. Ele mandou Nasus e Renekton para longe para que eles enfrentassem uma criatura, e com os dois maiores ascendentes longe, Seraph podia finalmente executar o seu plano. Antes do ritual começar, Azir virou para Seraph e disse que não só Seraph não seria mais um escravo, como ninguém em Shurima seria. Mas para Seraph, isso já era tarde. Quando Azir iria receber o poder do Sol, Seraph o empurrou e recebeu em si toda a energia do disco solar. Aquilo transformou Seraph em algo diferente, e como efeito colateral, destruiu toda a Shurima. E quando Nasus e Renekton retornaram, eles presenciaram seu lar destruído e afundado na areia. E junto disso, Seraph. Então começa uma luta. Os irmãos enfrentaram ele, mas Seraph era mais poderoso que eles e o subjugou. E vendo que não poderiam vencer essa criatura de energia em sua frente, os irmãos recorreram a um selamento. Renekton se sacrificou e se lançou com Seraph para dentro do sarcófago da criatura que eles haviam enfrentado antes, e juntos, os dois ascendentes ficaram presos por milhares de anos. Enquanto Nasus vagou, Azir se reergueu das areias, até que o sarcófago foi aberto e de dentro dele saíram Seraph e Renekton, que com o passar do tempo foi manipulado por Seraph e se corrompeu. Mas enfim, com a história deles já resumida, vamos falar um pouco sobre o nível de poder, né? Os ascendentes são deuses artificiais muito além dos nossos parâmetros humanos de poder. O Nasus mesmo, enquanto ele lutava contra o Seraph, na era atual, queimou o Mago Ascendente com um ataque tão potente quanto vários sóis. E o Seraph tancou esse golpe até que numa boa. Só que vale lembrar que o Nasus que fez isso não é ele no auge, porque com o passar do tempo ele foi ficando mais fraco. Isso diferente do Seraph, que foi aumentando os poderes com o passar do tempo. E como eu já citei o Seraph, vamos falar dele, porque muitos não sabem, mas ele já enfrentou o Pântano. Não o aspecto em si, mas o Atreus, depois de assumir os poderes. Mas o ponto importante é, durante a luta, o Seraph só foi derrotado depois que a segunda estrela da constelação de guerra reacendeu,
porque desde que o Atrox matou o deus e apagou a constelação dele, o Atreus está reacendendo ela aos poucos. E por falar nisso, o Atrox não é mais um ascendente porque ele se corrompeu em um Darkin, mas em essência eles são basicamente as mesmas coisas. Então eu acho justo citar uma coisa da lore dele, que foi como ele foi selado. Porque para conseguirem botar o Atrox dentro da espada, foi preciso uma força maior do que 1000 sóis mortos, o que no meu entendimento podem ser supernovas e não estrelas mesmo. E isso é um feito colossal de poder. E assim, todos os ascendentes e Darkin têm um nível mais ou menos próximo, porque tanto o Nasus quanto o Renekton aguentaram lutar contra o Seraph e tal. O único ascendente que não tem um feito mais direto mesmo é o Azir, que ele não lutou com ninguém. Mas o raciocínio ainda é bem lógico, se o Nasus consegue os outros ascendentes também, é porque esse é o nível próximo que eles têm, mesmo com o Seraph sendo claramente mais poderoso que eles. Já quando o assunto é velocidade, já não é algo tão simples, porque até onde eu me lembro, nenhum dos 4 tem feitos relevantes de velocidade. Então eu vou ter que fazer um negócio que sempre me incomodou, porque senão não vai ter como definir uma escala. O Seraph lutou contra o Pantheon, que é um aspecto que se escala diretamente aos outros, sendo que os aspectos utilizam raios de luz para lutar, como a Diana, que é o aspecto da lua e ataca com luz lunar, o Taric, como aspecto do protetor que ataca com luz estelar, e a Leona, que literalmente puxa do sol de Runeterra feixes de luz que descem para o planeta em segundos. E como já era de se esperar, numa luta um aspecto tem que ser capaz de reagir ao outro. O Pantheon e a Leona em específico tem uma luta na cinemática The Call, que eu não sei onde se encaixa na lore, mas ela só tá aqui nesse vídeo por exemplo mesmo. Então eu vou só fazer um cálculo de quão rápido é um ataque da Leona, e supondo que Runeterra e o Sol tenham a mesma distância que a Terra e o Sol no mundo real. Se esse for o caso, o feito seria de 166 vezes a velocidade da luz. Ah, e eu quero deixar claro que eu tentei jogar essa escala para baixo, por isso eu excluí a Zoe dessa escala de poder, porque ela literalmente saiu voando por aí, cruzando dimensões e etc. Aí eu resolvi deixar ela de fora porque um aspecto com poder total nenhuma criatura 3D é. Os celestiais são seres além do espaço, tempo e tal, mas em Runeterra eles estão reduzidos. Eu vou falar das peculiaridades de cada um dos 4, mas aqui eu acho que é bom citar os poderes que todos eles têm, só para não ficar me repetindo mesmo. Então vamos lá. Todos eles tiveram seus corpos destruídos e reconstruídos com poder divino, o que faz deles imortais ao tempo. Além disso, eles ganharam um alto grau de regeneração, e é por isso que o Renekton, só de entrar na forma divina, se curou de vários ferimentos, tipo desmembramento e tal, e o Nasus regenerou seus ossos enquanto ele lutava contra o Seraph. Mas só para deixar claro, os ascendentes ainda podem morrer, desde que o adversário tenha poder bruto para isso. Outro poder que eles receberam foi a capacidade de sentir e farejar magia e rastros de outros ascendentes. E, de uma forma geral, eles têm super sentidos. Além disso, a mente deles é mais resistente que o normal, foi por isso, inclusive, que demorou tanto tempo pro Seraph conseguir manipular o Renekton, fazer ele odiar o próprio irmão. Mas, em essência é isso, então vamos falar dos poderes individuais deles. Mas antes, e aí meu bom, tá curtindo esse vídeo? Se sim, deixa seu like e um comentário aí, porque esse é o nível de poder mais complexo que eu faço já faz um tempo, então ter esse feedback de vocês para saber se tá bom ou não é bem interessante. Então valeu a todo mundo que comentar aqui, me der esse feedback, e vamos voltar a falar sobre os poderes individuais dos personagens. O Azir foi o último governante de Shurima, então depois dele ascender, ele pode invocar soldados que emulam os de Shurima, só que eles são feitos de areia. Ele também tem a capacidade de criar campos de força, ilusões, mas tudo pela areia. Porque com ela, ele gerou uma lembrança da antiga Shurima antes do colapso. Ele também manipula o vento e ele pode ressuscitar outros seres, que foi o que ele fez com a descendente dele, a Sidra. Já o Nasus pode absorver força vital, manipular a areia para gerar tempestades de areia, e inclusive pode ignorar parcialmente a defesa dos alvos se elas forem armaduras, porque a areia vai entrar pelas frestas. Ele também pode manipular fogo, gerando chamas espirituais tão quentes quanto estrelas, e ele pode envelhecer um alvo que, pela descrição, parece um tipo limitado de manipulação do tempo. Então aí eu deixo suas interpretações. Já o Renekton, o Jaré de Shurima, pode manipular o calor, porque o próprio sangue do maluco já transformou a areia em vidro. Ele pode de alguma forma negar campos de força e escudos. E ele também tem uma transformação, porque normalmente ele vive numa forma menor e ele só usa a forma divina quando ele precisa, e aí ele fica gigante e tal. Já o Seraph tem como individualidades as capacidades de gerar e manipular magias, energias e principalmente a incorporeidade, porque quando ele entrou no disco solar, o corpo dele foi completamente destruído e ele virou um ser feito de pura energia.
Então, para mortais e etc, nem tangível ele é. Então é isso, meu povo. Resumindo o vídeo, os ascendentes podem destruir uma boa quantidade de estrelas e eles têm uma velocidade superior à da luz e tal. Mas é claro, isso é só como eu analiso os feitos descritos na lore. Sinta-se livre para discordar de mim e comentar aí o porquê disso, beleza? Enfim, de qualquer forma, valeu para quem viu até aqui, para quem deixou o like no vídeo e mais ainda para quem se inscreveu para acompanhar o conteúdo futuro. Não só sobre LoL, mas de vários animes, quadrinhos e etc que eu posto semanalmente aqui. Por hoje é só, até a próxima, falou!